Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. Eu sou a Lene Vilela dos Arquétipos da Jornada Pessoal e hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com as aplicações do aparelho REAC, que é um aparelho italiano. Eu não posso dizer que ele é de limpeza de memória, mas foi isso que aconteceu comigo. Eu não conheço, para falar assim de verdade, o que é a tecnologia REAC, porque eu não atendo com esse aparelho, né? Mas eu passei pela experiência e quem aplicou para mim foi a psicóloga, a psicanalista Priscila Heder, e vocês podem entrar em contato com ela. Eu vou deixar o número dela aqui embaixo para vocês pesquisarem, ou o Instagram dela, que é @Pri Heder, tá? Então esse aqui é o colete que agora, depois de ter aplicado as 18 sessões, não serve mais para nada, a não ser para isso aqui, que é uma memória, né? A Priscila falou para mim que é como se fosse um certificado, né? O colete fica como se fosse um certificado, porque ele é feito à base de tecnologia, nanotecnologia. Então aqui tem informações, né, ondas, e aqui liga no aparelho do REAC. E aí quando a gente vai aplicar, ele é aplicado embaixo da roupa, né, e aqui assim, ó, ele é posicionado aqui nessa região do nosso corpo, da nuca, porque ele vai transferindo para nós. Aí não sei o processo como que é, mas eu sei que eu passei por esse processo e eu fiz um grupo de pessoas, né, interessados aí na tecnologia, entender como que é esse processo, e aí acabou que foi muito legal, porque o grupo se tornou assim uma maneira de eu ir observando o meu processo e anotando. Então é isso que eu vou falar para vocês, vou fazer com vocês. Eu vou explicar tudo aquilo que eu fui passando e eu fui anotando, né? Mas não só o que eu anotei durante o processo, porque foi muito, muito legal mesmo. Mas assim, eu queria trazer também uma informação que eu fui entendendo durante esse processo todo, né, de fazer essas aplicações. Eu fui entendendo o que o REAC nos proporciona e como que foi o meu processo também, né, lá dentro de mim, tá? Então, bem-vindos. Esse canal aqui eu falo sobre arquétipos e como eles influenciam nossa vida. E se você gosta desse tipo de vídeo, de informação, você pode se inscrever aí no meu canal. Inclusive, esse processo do REAC tem muito a ver com o meu estudo aqui, que eu estudo informação e estudo esses padrões de informações que estão gravados dentro da nossa psique, e que muitos deles, que quando estão gravados no polo negativo, né, quando é um conflito, atrapalha muito a nossa vida, atrapalha a nossa cocriação, tá, da nossa realidade. Então eu queria antes falar para vocês assim, como que é que o REAC atua dentro de nós. Ele tem uma parte da aplicação que é a inicial, uma aplicação para você depois passar pelos 2 protocolos principais, né? Aliás, 2 protocolos. Então, primeiro a gente recebe uma única vez na vida, você recebe uma informação eletromagnética, tá? Aqui na sua orelha, aquilo irradia para dentro de nós como se fosse uma luz, né? Ele ilumina aquilo e corrige a nossa dissonância. E aí, depois disso, é que você está pronto realmente para passar pelos processos da aplicação dos 2 protocolos, que é no lobo frontal, através da orelha, e nesse que eu mostrei o colete para vocês, tá? Que vai trabalhar toda essa memória ligada ao nosso emocional. Tá, eu queria passar a minha percepção de como que isso funciona dentro de nós. Para mim ficou muito claro. Imagina você um poste de energia elétrica onde a gente canaliza a força elétrica para a nossa casa. Então ali, se caso acontecer de algum rompimento, algum curto-circuito dentro
depois que sai do poste e vai para sua casa, então existem os circuitos, né, elétricos que vai para cada canto da casa. Assim também é o nosso corpo. A gente recebe aqui, né, nesse aparelho, a força através da respiração, através, né? E quando a gente passa por algum processo traumático, seja, né, na infância, seja que a gente já traz isso de outras vidas, já nasce aqui assim, que a Priscila informou para mim que os próprios caras que desenvolveram esse aparelho, os cientistas, eles já sabem que todos nós que nascemos aqui, a gente já tem essa dissonância. Tanto que ela faz um teste antes e aplica o primeiro protocolo e depois, em seguida, ela faz o teste de novo e você já não tem aquilo mais. É instantâneo a resposta no nosso corpo, tá? E então, a gente precisa fazer essa primeira aplicação, aí na segunda vez, ou seja, no outro dia ou depois, na semana, enfim, você pode fazer as aplicações desses dois protocolos. Eu, no caso, fiz os dois em conjunto, tanto da orelha quanto esse da nuca, da amígdala, tá? E aí eu imagino assim, que esse circuito elétrico, ele tá funcionando perfeitamente. Se acontecer acontecer um curto-circuito nessa eletricidade da sua casa, ou seja, do seu corpo, algum trauma que aconteceu aqui nessas conexões neurais, aí fica comprometido. É como se a geladeira não vai funcionar, ou o chuveiro ele vai funcionar com meia fase. Assim também somos nós. Eu acho que a gente fica funcionando com meia fase e aí não fica completo. E aí, ao longo das aplicações, eu fui anotando, né, o que foi acontecendo comigo. Primeiro que, assim, foi uma gratidão profunda eu ter conversado com a Priscila, porque eu já conhecia ela e fazia um tempo que a gente não se falava e a gente voltou a se conversar, a trocar informações. E aí ela começou a falar que ela estava com esse aparelho e o que ele fazia. Eu falei, nossa, quando ela falou disso pra mim, de como funciona, eu falei, nossa, eu preciso disso. Eu pensei comigo, isso já são os aparelhos de limpeza de memória quântica, né? Aparelho quântico de limpeza de memória que eu já estava sabendo que ia chegar para nós. Só que o aparelho já existe há 30 anos, só que não é divulgado. E agora que está sendo um pouco mais divulgado, e a Priscila é pioneira na área dela, que é psicologia e psicanalista, de trazer esse aparelho para trabalhar com essas limpezas de memória, limpeza de trauma, que na verdade o aparelho ele não vai ali limpar, ele vai iluminar a área onde está dissonante, é assim que ela me explicou, né? Onde está o conflito ali, então o próprio corpo tem os seus mecanismos e cada um vai funcionar de um jeito, né? Porque cada corpo é de um jeito, mas o real que ele faz, ele atua assim, iluminando ali onde está aquele conflito, naquela eletricidade ali, nas conexões neurais, né? Então, é muito fantástico, fantástico, fantástico. Eu fiquei assim, realmente muito impressionada, estou muito agradecida. E aí como eu fiz o grupo, acabou que esse grupo ficou sendo uma oportunidade para mim, funcionou como uma oportunidade para mim observar e anotar. E isso foi um crescimento, eu me vi assim, indo em direção a esse processo. E aí na primeira aplicação eu não senti nada, eu acho que eu estava muito na expectativa ou estava muito ansiosa, acabou que eu não senti nada. Já na segunda eu senti a frequência vibrando no meu corpo, eu senti como se fosse uma onda, como se fosse não, a onda. Aí eu não sei dizer se era a onda do próprio aparelho ou se era a onda do aparelho interagindo comigo e eu percebi a onda, a ondulação em mim, né? Aquilo atuando em mim. E da primeira aplicação para a segunda, eu já consegui sentir assim, como se a minha mente, ela tivesse com menos entulho mental, sabe? Sabe aqueles aparelhos que você coloca na casa quando você vai fazer reforma? E aí
recebe todo aquele entulho ali, é como se eu pudesse explicar para você com essa analogia. Veio e levou aquele entulho embora. Então, já na segunda aplicação, eu senti como se tivesse liberado um entulho, sabe? E eu sempre acreditei que alguma coisa nesse sentido ia acontecer comigo, como se fosse alguém, o Deus, ou essa força, ou a mãe divina, alguém ia me salvar desse lugar, desse tanto de memória, né? Primeiro que eu acho que toda a ancestralidade que a gente participa, parece que a gente compartilha daquelas memórias que estão no campo da nossa ancestralidade. Mas também porque eu, né, trabalho com limpeza de memória, com reprogramação mental, e acaba que na terapia a gente acaba se envolvendo um pouco, mesmo que um pouco, bem pouco, mas eu acredito que pra gente não se envolver, como terapeuta, se envolver na questão que a gente está trabalhando ali com o nosso cliente, a não ser que a gente seja muito frio, uma pessoa muito fria, mas realmente é muito difícil a gente não se emocionar com os casos que vêm aqui pra gente na terapia, né? Então a gente acaba absorvendo um pouco de memória dos outros também, né? Dos nossos clientes, tá? Então, assim, é como se da primeira para a segunda, na segunda aplicação, eu já senti que como se o meu HD já tivesse assim um pouco mais leve, eu senti uma clareza mental maior, assim, já conseguindo perceber a diferença de antes e depois da aplicação, tá? E aí, nesse mesmo momento da segunda aplicação, eu tive, assim, 2 insights, 2 clarões muito fortes que, pra mim, como se eu estivesse acessando uma percepção mais ampliada, além daquela mente antiga que eu tinha, tá? Então, que aquilo não era mais condizente com a minha realidade, porque eu já vinha trabalhando o campo energético e chegou um ponto que eu acho que eu acumulei uma certa energia para conseguir trabalhar o mental. E aí eu entendi que esse campo energético estava de um jeito, mas o mental ele interferia, não deixava aquilo fluir de verdade, de acordo com aquela energética que eu já tinha construído, tá? Tá, aí na terceira aplicação, eu não senti essa coisa das ondas mais. Aliás, na primeira eu senti e na última também eu senti. Na penúltima aplicação do último dia eu senti como se fosse também assim, sabe quando você olha para o sol e vê, parece que tá acontecendo ali sabe quando tá muito calor e você olha, parece que aquele calor tá até dando para ver as ondas, assim que eu vi também na última aplicação, tá? Aí, de vez em quando, isso que eu anotei aqui no grupo, né? De vez em quando, na terceira aplicação, eu sentia uns flashes de informações e eu fui percebendo esse meu novo estado, né, de ser, e que era como se eu não conhecia esse novo estado que eu estava acessando. Ou seja, era eu mesma, só que sem aquele peso que a mente tinha, que foi liberado. Daí também teve uma coisa bem legal, que foi mais ou menos naqueles dias que estava acontecendo aquela chuvarada e que caíram muitas árvores, ficaram muitas cidades sem energia elétrica e tava uma confusão, as pessoas estavam assim todas muito agitadas. E aí eu tinha feito uma aplicação naquele dia e eu fiquei 5 dias sem energia elétrica na minha casa, mas eu não me envolvia. Era como se eu estava já conseguindo acessar, eu estava num lugar e eu conseguia ver toda aquela bagunça, mas eu não coligava mais com aquilo. Era como se aquela frequência eu já não tinha mais, não me emocionava com aquela bagunça, então eu consegui manter ali naquele patamar energético, né? Então isso foi bem forte para mim, eu percebi.
E também eu tinha uma clareza mental muito grande, uma percepção ampliada da realidade, da situação, e o meu corpo também estava se sentindo muito energético. E, bom, isso, vamos ver aqui, na terceira ou na quarta sessão mais ou menos, o meu emocional, eu sentia que o mental e o emocional já não estava mais pesando tanto, não interferia mais nas experiências, ou seja, estava mais leve já, tá? E também foi muito legal porque eu estava voltando para casa, e eu estava assim muito zen, muito legal, assim numa frequência muito, muito legal, e eu consegui acessar a onda de uma pessoa que é um estudioso, um cientista, né, que eu estudo. E aí quando eu acessei a onda dele, eu falei, nossa, mas na hora eu não tinha entendido que eu tinha acessado a onda daquela pessoa. Mas eu acessei essa onda, esse lugar que essa pessoa habita ali, né, aquela frequência, é uma faixa de frequência. E aí quando eu acessei, eu falei, nossa, que legal isso. Era um estado de tranquilidade, uma onda mesmo assim, como se fosse a onda do todo, sabe? Eu fiquei assim, nossa, que legal. E aí com isso eu percebi que quando você tá com menos densidade, com menos lixo mental, vamos dizer assim, né, para ficar bem claro, você consegue acessar outros universos, outras ondas, infinitas possibilidades que antes você não conseguia acessar por causa do peso do seu HD. É igual um computador mesmo, porque imagina que se você está com pouca memória sendo utilizada, o computador vai fluido rápido, né? E antes eu tava com aquele HD mega pesado e rolava devagar, né? E se bem que assim, a minha mente sempre foi muito rápida, né? Eu tenho um mental absurdo, assim, de muito rápido. Mas só que às vezes o corpo não processava na mesma velocidade. Então imagina que eu tava mega na frente com a minha mente e o corpo, ele não conseguia processar aquilo na mesma velocidade e às vezes eu me auto-atropelava. E depois eu fui entender durante todo esse processo que assim, como eu fui uma criança que apanhei bastante, então ficou essa coisa do corpo um pouco rígido, um pouco cristalizado. E aí depois da última sessão, não, antes do finalzinho das sessões, eu tive 2 mega catarses que eu vou contar já pra vocês como que foi, né? Foi muito incrível, assim. E aí foi onde que eu acho que eu liberei essa tensão do corpo, tá? Já eu chego lá. Então, chegou algum dos dias lá que eu fui aplicando, que eu já perdi aqui os dias, né? Isso também não importa, mas existe uma sequência de aplicação que você pode aplicar no máximo 4 por dia, né? Que aqui tem 18 sessões aqui dentro, certinho já. Então você pode aplicar no máximo 4 por dia e pode aplicar todo dia se você quiser, mas tem que ter um intervalo de 1 hora entre uma aplicação e outra, né? De 1 hora daqui para cá, 1 hora daqui para cá. E aí no outro dia você já pode fazer 4 dias. Então eu fiz 4 aplicações por semana. Então eu ia toda sexta-feira, aplicava 4 e voltava para casa. Então isso foi o meu processo, né? São 18 aplicações no total. Aí eu fiz os 2 protocolos juntos, então eu fazia o da orelha, né? A Priscila sempre aplicava primeiro o da orelha e depois o da nuca, né? Então, e aí o que eu percebi? Quando você tá com menos carga, menos ocupado esse HD, você tem facilidade de acessar novas informações e a facilidade também de você focar. Quando você está estudando ou focando em alguma coisa, você tem uma liberdade, ou seja, você tem você consegue, porque tem espaço e você coloca toda aquela energia, isso aumenta a energia também, eu percebi, desde o primeiro dia, né? Eu percebi o meu corpo muito mais energético nas tarefas do dia a dia. Isso foi uma coisa também que eu percebi muito nítido. Aquela tarefa que eu fazia, que o meu corpo às vezes sentia pesado ou parecia que eu estava a mente separada do corpo,
Tem muita gente que sente isso, tá? Eu sentia aquilo como se tivesse não completa, não sei, é difícil explicar isso. Mas agora, como eu passei pelo processo, não só o primeiro protocolo, que ajuda muito nisso já, mas aí os dois na sequência, eles parece que faz uma integração e você se sente unida. Então, aquelas tarefas, quando você vai fazer agora, quando eu vou fazer, o meu corpo vai e parece que tá equilibrado já. É muito diferente. É muito diferente. A gente sente leveza estando nas coisas, nas tarefas do dia a dia. O corpo não sente tanto. Nossa, é muito diferente, é muito diferente. Eu me sinto assim uma outra pessoa. Então essa facilidade de você acessar as ondas que você quer, uma onda de informação X, né? Para nós que já estudamos mecânica quântica, física quântica, então a gente fala essa linguagem, né? Eu quero acessar uma informação X. Vamos imaginar aqui um livro, né? Você quer acessar uma informação X. Então, para você acessar, a sua onda já está mais livre. Então, você vai mesmo, como onda, acessar uma outra onda de informação. Então, é muito mais fluídico, tá? Se é que vocês estão entendendo aí essa linguagem que eu estou usando. Outra coisa, chegou um momento também que eu senti assim, nossa, eu senti que a minha onda estava ficando mais cristalina e eu conseguia ter esses acessos, né? E para mim foi uma alegria muito grande, porque eu sempre pensava, eu sempre esperava que em algum momento ia acontecer algum milagre comigo, ou tipo Deus ia mandar uma chave, ou a Divina Mãe ia me... Sei lá, eu sempre achava, não sabia como, mas eu sempre imaginava que eu precisava de alguma coisa assim, tipo, como se fosse um reset mesmo, dessas memórias de vidas e vidas e vidas, e até dessa vida, eu pensava, nossa, é muita carga de memória. Em algum momento a gente vai ter que se libertar disso, porque senão, como que eu vou acessar o meu ser genuíno, livre desse monte de entulho mental, né? De tantas memórias, de vidas e vidas. Então foi exatamente isso que aconteceu. O REAC, eu não sei se ele passa como se fosse uma régua, ou se ele passa irradiando ondas e corrigindo, trazendo, ordenando a sua própria onda, e aí depois que você corrige, você recebe a própria onda do todo, e ela, eu não sei como que acontece isso dentro de nós. Só sei que o que a Priscila explicou para mim é que o REAC é uma, como que ela usou? Como se fosse uma radiofrequência, que ela irradia aquela frequência que vai corrigir a sua própria frequência. Então vem a onda, ilumina aquele ponto que está do conflito, lembra das conexões elétricas? Então se acontecer algum curto-circuito dentro dessa rede elétrica, do circuito mental, né? Como se fosse uma casa. Então aconteceu um conflito, ele vai irradiar a luz para o corpo ir lá onde está, aliás, ele irradia a luz, ilumina onde está o conflito e o seu próprio corpo corrige aquilo, tá? Então é fantástico, fantástico. Eu fiquei assim, impressionada com o poder do aparelho. Porque eu pensei assim, nossa, como que os caras chegaram na ciência, descobrir como que já é possível você equilibrar o seu yin e yang. Porque tudo aqui onde a gente vive é polaridade, né? Positivo e negativo. E nós temos isso dentro de nós, que é esse circuito elétrico, ele tem esse positivo e negativo, como a eletricidade de uma casa mesmo. Então, em algum momento que aconteceu o trauma, ou quando no próprio processo de nascimento, segundo a Priscila, ela explica isso daí. Então, nós já temos essa dissonância, e quando a gente vai aplicar o primeiro protocolo para receber os outros dois na sequência, ela faz um teste para ver se a gente tem realmente aquela dissonância, e todo mundo tem essa dissonância. E quando a gente faz, ela aplica o mesmo teste em seguida, aquilo corrige instantaneamente
essa dissonância já não existe mais. Tanto que a língua, né, quando você pode ver que eu tenho aí no meu canal o vídeo 1, 2, 3 e 4, que foram no primeiro dia quando a gente foi lá aplicar o primeiro protocolo. Então ela explica direitinho como que funciona, e aí eu segui na sequência com os 18, as 18 aplicações, tá? Bom, o que que eu senti mais? Teve um momento também lá pela quarta, quinta vez, não sei, eu comecei a estudar o que de verdade, aonde o REAC atua, e aí eu percebi que tem uma parte lá que ele vai atuar diretamente onde está o medo. E eu era uma pessoa extremamente medrosa, parecia que não, né? Eu, né, super corajosa, aparentemente, mas lá dentro, no fundo, sabe aquele medinho de arriscar, aquele medinho disso, medo daquilo? Chegou um momento que eu falei, nossa, parece que o medo sumiu. Outra coisa que eu senti que sumiu foi uma dor lombar aqui que eu tinha. Era assim, absurda essa dor. Simplesmente sumiu. Eu acredito que foi o REAC, porque eu não estava trabalhando nem fazendo nenhum outro processo terapêutico e o negócio, graças a Deus, sumiu. Então teve esse dia que eu senti uma ondulação, né? Senti a própria onda no meu corpo, o REAC trabalhando e eu sentindo, foi no momento da aplicação, senti como se fosse uma onda mesmo. Deixa eu ver o que mais. Não sei se eu falei certo, mas o REAC, ele atua com uma radiofrequência, e essa radiofrequência, ela corrige a nossa sintonia, se a gente tá mais yin ou mais yang, porque a proposta do cara que fez esse aparelho foi justamente corrigir essa polaridade, positivo e negativo dentro de nós. Gente, isso é tão fantástico, tão fantástico, tão fantástico, que o nosso ser funciona basicamente baseado nisso. O cara foi na raiz da questão. Muito simplesmente, não tem palavra para... É a mesma palavra que eu uso aqui para os arquétipos. É fascinante tudo isso. E aí, o que mais que eu queria falar para vocês? A questão do medo, que também sumiu. E na penúltima aplicação, eu senti trabalhando uma coisa aqui na minha nuca. Eu senti o REAC quando eu fui aplicando, acho que foi a primeira, a segunda ou a terceira desse dia, que foi uma das aplicações penúltima. Só que nesse período eu já estava com uma mega catarse, que era uma tosse que eu tinha pegado. E aí nessa tosse começou a doer. Depois que eu passei nesse dia, o REAC ativou uma coisa aqui em mim. E aí eu senti umas dores nesses lugares aqui, né? Tipo como se fosse um circuito mesmo. E eu senti dor porque quando eu tossia, doía, né? E o REAC trabalhou ali. E aí depois, nessa mesma semana, saindo uma semana, entrando na outra, assim um pouco, eu tive uma outra mega catarse. Já não bastava a catarse que eu tava da tosse, eu tive uma super catarse de raiva. Uma raiva absurda. E aí eu fui descobrir que essa raiva, em algum momento eu conectei essa raiva com meu pai. Eu acho, né? Eu tenho assim uma nítida impressão que era uma raiva ligada ao aspecto masculino, o arquétipo masculino do pai. E aí aquilo veio à tona e eu soltei o verbo, eu desbloqueei alguma coisa aqui em mim, que eu já estava trabalhando na tosse e de repente eu pus tudo para fora, né? Assim, de falar mesmo, de abrir, foi uma abertura muito grande aqui desse chakra, né? E aí nesse mesmo momento, eu não sei se foi à noite, eu não me recordo mais, porque eu acabei não registrando isso no grupo, mas eu lembro nitidamente que foi assim, é como se os meus mentores ou a força, eles me falaram, me avisaram, me conectaram, assim, dizendo mais ou menos o seguinte, que eu estava sendo libertada, eles estavam limpando de mim um aneurisma cerebral.
E aí eu falei, caraca, eu fiquei assim, senti aquilo, né? Escutei, percebia, senti toda essa informação vindo à tona, né? Dessa coisa que foi ativada aqui em mim. E aí depois eu fui lembrar que a minha mãe, ela morreu de aneurisma cerebral. Aí eu falei, nossa, talvez era disso que eu ia morrer, né? Então, assim, foi tão chocante para mim essa informação, porque eu senti a coisa lá dentro do meu cérebro, eu senti a onda penetrando lá nesse lugar, e aí depois eu recebo essa informação de que eu fui libertada, eu fui limpada, o REAC atuou ali limpando um aneurisma cerebral que eu tinha na minha mente. Então, assim, foi mega forte esse processo para mim e assim, nossa, eu não sei como explicar para vocês o quanto isso é valioso, porque tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a nossa existência, com essa liberação desse excesso de memórias que a gente vem carregando, sabe-se lá se só dessa vida, de milhões de vidas que a gente já viveu. Então, é como se a nossa ancestralidade, a gente participa dessas memórias dos nossos ancestrais. Então, o REAC, ele vem... é muito louco. Eu não sei te falar se é uma limpeza total de memória, como que atua, só sei que eu estou me sentindo muito leve, sem aquele peso que antes existia em mim, tá? Então... O que mais que eu queria falar para vocês? Da catarse da raiva, já falei, né? E assim, eu tinha trabalhado já o meu energético bastante, e então eu acho que com isso, com esse trabalho energético, eu ganhei um up, ou seja, deixa eu ver como que eu explico isso para vocês. Quem fala isso, explica direitinho, é o Castanheda, né? Eu acessei alguma informação dele. E ele fala assim que existem muitos, infinitos universos que para nós humanos acessarmos esses infinitos universos que falam, né, na física quântica, falam infinitas possibilidades, ele fala que a gente precisa ter energia para acessar esses universos infinitos que existem e que a gente não tem acesso. Então eu acredito que eu ter trabalhado o meu campo energético ou trabalhado o espiritual, para quem entende melhor assim, e aí eu acho que eu consegui ter capacidade de acessar essa ferramenta, porque eu percebo assim que, inclusive a Priscila falou que teve várias pessoas que teve acesso a fazer esse tratamento e não quiseram. Então, não é simples. Às vezes a gente tem a oportunidade de fazer e não consegue fazer, não quer, por causa que a própria crença não permite. E eu já estava preparada quando a Priscila falou para mim o que o aparelho proporcionava para nós. Na hora eu fiz as ligações, porque eu já sabia que iriam chegar esses aparelhos quânticos de limpeza de memória que ia proporcionar para a gente limpeza de memória, rejuvenescimento e uma série de outras coisas, né? Essa limpeza, essa carga energética, né? Ou seja, também dos nossos karmas, né? Porque acaba que se você limpa a memória, você, né, tira esse excesso também do peso dos karmas que está com você, tá? Como eu fiz... eu segui a orientação, o mestre falou, primeiro buscai o reino dos céus, ou seja, primeiro busca trabalhar você, ou seja, que céu que é esse? O reino dos céus é você, o seu eu sou. Então eu trabalhei bastante o eu sou, inclusive eu posso dar dica aqui para vocês que uma das ferramentas que eu usei muito durante o meu processo foram os decretos de Saint Germain. Eu usei muito, tá? Então você pode também usar caso você esteja aí nesse processo de purificação. E aí eu queria dizer o seguinte: nós estamos no ápice da transição planetária e nós precisamos soltar essa couraça antiga, que é todo esse paradigma da velha energia que a gente aprendeu errado como funciona o universo. Então acumulou-se muitas memórias
Então a gente tem agora esses aparelhos, tem tantas terapias também aí, né? São vários recursos, cada um vai ver qual é o recurso que é melhor para si próprio. Então eu trabalhei com várias terapias, mas também agora chegou o REAC com essa possibilidade aí de dar esse up no nosso HD, né? Nos liberar essa quantidade de memória para você fluir mais em harmonia e aí conseguir acessar essas novas energias da nova frequência da nova Terra. Então, para mim, isso ficou nítido que esse cientista que fez esse aparelho, né, que desenvolveu, estudou e criou juntamente com a esposa dele, o nome do cara já é Salvatore, ele é italiano, então assim, já é o Salvador mesmo, né, veio salvar a gente. E esse aparelho são pouquíssimas pessoas que têm aqui no Brasil, e a Priscila, não sei se eu já falei isso, mas ela é pioneira na área dela, que é psicologia e psicanalista. Nessa área de limpeza de memória, a Priscila é pioneira, tá? Então, imagina que em algum momento a gente tá assim, mudando, buscando um direcionamento ou querendo mudar o propósito, né, da nossa vida, e isso pode acontecer em algum momento da nossa vida, porém eu quero destacar para essa questão do momento planetário que a gente está vivendo, que é uma necessidade do coletivo como um todo fazer isso, porque nós estamos indo para esse lugar. Que lugar é esse? É um lugar dentro de nós mesmos, que é sair de uma consciência de 3D limitada, quase sem consciência de quem nós somos, para fazer essa transição para uma consciência de 5D, ou seja, de quinta dimensão, que você vai acessar muito mais energia, que você vai acessar muito mais universos antes não possível, só que agora você vai ter condições. E é isso que eu percebi no meu processo com a aplicação do REAC. É como se eu estivesse liberada para acessar essas novas energias, esses novos universos que vêm por aí, que eu nem sei quais são. Mas eu fiz a minha última aplicação ontem, sexta-feira, hoje é sábado, por exemplo. Então eu tô assim, quando foi ontem à noite, eu cheguei em casa, eu tava assim, eu tava sentindo uma alegria que eu não sabia de onde que vinha. Por um momento eu acho que eu esqueci que eu tinha passado por todo esse processo. Eu tava me sentindo muito leve e uma alegria assim, sem explicação. Eu pensei assim, nossa, mas eu não sei o que é, mas eu tô com uma sensação de alegria que tinha uma profundidade, não era uma alegria superficial, era muito longa e extensa, não sei explicar isso. São várias coisas que é difícil explicar, porque é muito novo, né? Para mim que tô acessando esse novo lugar de mim mesma que eu não conhecia antes. Então agora eu tô assim acessando e ao mesmo tempo buscando palavras para conseguir expressar essa nova realidade energética, mental, emocional que eu tô sentindo, sem aquele peso antigo que vinha comigo, né? Sabe-se lá de quanto. E aí eu fiquei assim, falei, nossa, aí eu lembrei, falei, nossa, eu acho que esse alívio que eu senti de ter terminado esse ciclo. E é como se, claro, quando você encerra um ciclo, você já iniciou outro. Então eu me senti dentro desse novo ciclo. E aí, cara, nossa, tem uma coisa aqui que aconteceu comigo, mas só que esse eu não vou contar pra vocês, porque vocês vão rir de mim. Mas assim, a vida é simbólica. E quando eu voltei pra casa, eu vi um símbolo, a força mostrou pra mim todo o meu processo, o que tinha acontecido. Quando eu vi aquilo, eu falei, nossa, não acredito, a limpeza foi grande, né? Uma mega limpeza, porque eu sei ler os símbolos, então para mim foi assim muito incrível, eu entendi a grandiosidade que esse aparelho consegue fazer por nós. Então assim, quando você puder, imagina assim, esse aparelho ele não é tão barato assim, não é acessível à classe média baixa, porque é um aparelho italiano, tem todo
ele tem, como fala, ele tem manutenção, então é um aparelho caro. Mas imagina que se ele custasse o valor de um carro, que não custa isso, tá? É bem mais é acessível. É acessível sim para a classe média. Por exemplo, uma pessoa que trabalha lá e sabe e tem um salário e consegue aí parcelar em 10 vezes, vale muito mais do que simplesmente um celular, vale muito mais do que uma televisão, vale muito mais do que essas coisas físicas que a gente adquire a perder de vista, né, nas lojas. Então vale muito a pena você ir lá e fazer isso. Por quê? Porque se trata de você, do seu ser, da sua existência, de você conseguir fazer algo que vai te ajudar muito a fluir com mais leveza, fluir com junto ali na potência do todo, sabe? É assim que eu tô me sentindo. É muito incrível. Eu não tenho palavras, a não ser que eu diga para você, é fascinante. Bom, os arquétipos são fascinantes, né? Agora o REAC também é incrível, é fascinante o que ele pode fazer por nós. E aí eu quero não perder essa oportunidade de dizer para vocês que eu tô aqui falando também aproveitar, né? Falando sobre a Alecta, que são esses três livrinhos que são histórias infantis que eu criei para ajudar a ensinar física quântica para as crianças, para ensinar para elas de verdade como que acontece esse universo aqui, as leis, né, principalmente a lei de causa e efeito, para que a gente não gere mais tanto karma, tanto conflito. Então, aqui o livrinho número 1, que é Crianças Quânticas, né, Aventuras no Mundo Alecta, uma jornada inspiradora para um futuro brilhante. A primeira aventura é descobrindo o mistério das ondas, porque nós somos ondas. E eu tive essa percepção muito forte com a aplicação do REAC, tá? O segundo em busca da essência, descobrindo a origem e a formação das coisas, para as crianças saberem como que tudo se cria no universo. E a terceira aventura da Alecta, né, com os amiguinhos dela, é Além do Véu Quântico, desvendando a dupla fenda, que é o experimento científico mais famoso que existe. Então, queria aproveitar e deixar isso daqui, vou deixar o link para vocês adquirir aí para o seu filho e fazer essa transição, porque esse é o futuro nosso, como humanidade, é aprender física quântica desde criancinha para evitar acumular tanto lixo mental para depois ter que ir lá usar o REAC para poder limpar, tá certo? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou deixar aqui nos comentários o telefone da Priscila, que é essa psicóloga, psicanalista, estudiosa, fofa, e ela está trabalhando com isso, ancorando aí esse aparelho aqui no Brasil, né? Então liga para ela, pergunta tudo sobre isso e vai lá aplicar o REAC para você poder se libertar desse peso da mente e acessar as novas frequências da nova Terra, da quinta dimensão, tá bom? Super beijo e até sempre!